Ora, muito boa tarde, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos onde a escolha vai ser sempre tua. O vídeo de hoje é bastante pessoal. E é pessoal ao ponto de eu decidir dividi-lo em três partes. Ao início era para fazer um guião e eu comecei a escrevê-lo, mas depois quando eu dei por mim eu já ia com 4 páginas de reflexão e menos de informação. E então eu percebi que se fosse para criar um vídeo a falar sobre este meu projeto, teria que ser algo dividido para não ser tão maçante para os meus espectadores. E ao menos assim também é uma forma de dividir por temas, porque eu acabei por fazer uma reflexão e eu decidi mesmo fazer, podemos considerar aqui uma trilogia de criação do meu livro-jogo. É verdade, hoje o vídeo, esta primeira parte, vai ser a falar sobre o meu livro-jogo O Voo do Corvo, que saiu no ano passado, em abril do ano passado. Este livro-jogo começou por ser idealizado nos inícios de 2019, é verdade. Embora o livro tenha sido publicado pela Divergência, mais propriamente pela Ludovitae, que é uma chancela da Divergência, em 2025, eu comecei a escrevê-lo em 2019 e terminei-o um ano depois. Antes de eu passar para a parte mais de maior retrospectiva, eu vou só mostrar, para quem não conhece a versão anterior, porque este livro chegou a ser publicado anteriormente. E eu posso pegar aqui numa versão do livro. A versão anterior do Voo do Corvo era assim, publicada pela Bulwark, que é uma editora mais à base de print on demand. Os autores podem submeter lá os livros, as capas, definir preços, portanto, é uma coisa assim muito mais. Eh, Podemos considerar amadora, mas ao mesmo tempo também muito acessível. Portanto, aqui eu é que tive que fazer o próprio, eu é que tive que fazer todo o processo, basicamente, e embora, mesmo tendo tido depois, mais tarde, uma apresentação, todo o processo, na maior parte, foi feito por mim. A revisão, a parte da capa, foi um amigo meu que fez. Portanto, tudo isto foi muito caseiro, podemos considerar. E é um livro bastante grosso, bem, quase o dobro daquilo que depois se tornou a versão da Ludovitae. No entanto, na sua essência, ele está idêntico. Portanto, o número de referências mantém-se. Aqui o que acontece é que as páginas estão numa formatação um bocadinho mais espaçosa, portanto, há aqui texto, o texto é maior, as letras são maiores, o texto, pronto, o espaçamento é mais amplo e aqui está um bocadinho, está mais profissional. Aqui está profissional, podemos considerar. Portanto, eu gosto bastante desta versão. A própria capa também está muito bem conseguida, está bastante colorida e o trabalho de edição também está muito bem conseguido. Portanto, nesse sentido, eu posso dizer que foi uma boa escolha a alteração, a mudança da Bubok para a Divergência. Então, a versão anterior foi lançada em finais de 2020, portanto nós estávamos aqui a entrar na pandemia, portanto foi a altura em que o livro já tinha sido terminado, eu já tinha testado algumas vezes e então eu lancei o livro. Em 2021 eu decidi então cortar relações com a Boboc, podemos considerar que eu fiz, pronto, cancelei o contrato e comecei a pesquisar outras editoras. Editoras que pudessem estar interessadas neste género de literatura, que não são muitas, infelizmente. E então eu dei de caras com a Ludovitae, que na altura já tinha publicado um livro, que era O Sacerdote das Trevas, do autor Luís Diniz. E então eu decidi arriscar e mandei-lhes mensagem, mandei depois e-mail à Divergência com o manuscrito já mais editado, a versão, pronto, porque eu editei o Word do livro original para ficar mais condensado, para não ter tantas páginas, porque a versão original tem 714 páginas, este já tem muito menos. E pronto, e mandei para eles e passado algum tempo este livro foi publicado. Mas então de onde é que surgiu
O Voo do Corvo, quais foram as minhas inspirações? O que é que me levou a escrever acerca deste mundo? O que é que me levou a criar este mundo? Como é que isto surgiu? Ora, isto então surgiu em 2019. A escrita do Voo do Corvo surgiu em 2019. No entanto, algumas coisas foram escritas antes. Portanto, eu posso considerar que antes de eu começar a escrever o Voo do Corvo, eu estava a escrever outras aventuras. E, podemos considerar irónico, porque foi numa altura em que eu estava a redescobrir a literatura interativa e os livros-jogos. Foi pouco tempo depois de eu ter finalmente conseguido o último livro que me faltava das Aventuras Fantásticas, a versão portuguesa, que era o número 31, O Maré Vermelha. E foi quando eu comecei a interagir um bocadinho mais com a comunidade, comecei a conhecer mais pessoas que estavam dentro deste universo, e foi quando eu comecei a descobrir que havia outros livros-jogos, outras coleções, outros autores, mesmo coleções mais antigas. Eu já desconfiava que tinha havido outras coleções de livros-jogos, mas sendo que aqui em Portugal, principalmente as Aventuras Fantásticas, foi o que fez furor, e felizmente está a voltar, esse furor já está a voltar com as novas edições da Porta Editora. O que aconteceu foi que eu descobri um universo imenso que depois nunca mais que se tornou infinito. E a prova disso é isto que eu tenho aqui atrás de mim, esta montanha de livros ali, mais livros ali atrás, com o Lobo Solitário, ali tenho aqui Choose Your Own Adventure e outros livros-jogos. Está aqui muita coisa que me está a dar bastante material para muitos anos deste projeto. E enquanto eu estava a explorar novos jogos, novos livros-jogos, eu então dei de caras com uma coleção que na altura eu não tinha certeza se já tinha saído o terceiro ou não. Eu penso que sim. Eu penso que já tinha saído o terceiro, ou já estava a acabar de sair o terceiro. Mas eu, pronto, explorei o primeiro porque eu achei o conceito muito interessante. E esse livro é o The Legion of Shadow, o primeiro livro da série Destiny Quest. Isto é uma série, este livro é gigantesco e podemos considerar que, mesmo a nível de edição de texto, está muito mais condensado do que aquilo que é o Voo do Corvo. E, no entanto, este livro é monstruoso. Mas é muito interessante, porque é um livro que é bastante dado, tem muito boa história, e também tem mecânicas de jogo que na altura pareciam-me impensáveis de existir. Basicamente, e para quem conhece para quem já jogou o Voo do Corvo, vai perceber de onde é que eu tirei várias das regras que eu apliquei nesse livro-jogo. Porque Destiny Quest é muito versátil no que toca à customização ou à personalização da nossa personagem. Ou seja, nós podemos, à medida que nós vamos fazendo as aventuras, à medida que nós vamos fazer as diversas quests, a nossa personagem pode obter objetos, itens equipáveis que vão melhorar algumas das suas pontuações. Pontuações essas que são o Brown, Magic, Armor, penso eu, Health também pode modificar, já não tenho bem certeza. Speed, eu acho que são Speed, Brown, Magic e Armor. Penso eu que são essas quatro. E aquilo que nós tínhamos para nós podermos equipar era uma grelha, e eu vou tentar encontrar aqui rapidinho para não perder aqui muito tempo. Exatamente, o que nós tínhamos era assim uma grelha no qual nós tínhamos ali a cabeça, o peito, os pés, a mão principal, depois a mão esquerda, tínhamos ali um cloak também, ou seja, pronto, um capuz. Tínhamos ali também luvas, acessórios, ali um talismã, portanto, havia aqui já uma possibilidade de personalização da nossa personagem. E eu achei isso um conceito muito interessante, tanto que eu decidi adotá-lo, adotar uma parte dele, modificando ali algumas partes, não é? No meu livro-jogo. Portanto, aqui na parte do equipamento, como vocês podem ver, existe aqui então a cabeça, o peito, os pés, mão esquerda, mão direita, e depois o resto não existem os mantos, não está ali a dizer talismãs, o que tem depois ali são os acessórios. E obviamente que não copiei
não copiei os elementos, não é do Speed, Brown, Magic, Armor. Eu tenho o meu próprio sistema de pontuações, que é a destreza, a resistência e a vida, e os itens que depois a nossa personagem obtivesse iriam modificar essas pontuações. Portanto, seria algo menos complexa do que o que nós vemos em Destiny Quest. Eu gostei muito desse conceito e então decidi aplicar também nas minhas escritas. Mas não foi nessa altura que eu comecei a escrever O Voo do Corvo. E ao início eu estava tão, mas tão influenciado pelaquilo que era Destiny Quest que a minha primeira ideia era muito próxima daquilo que este livro era. Porque, e eu vou-vos mostrar aqui uma parte interessante deste livro, o que torna este livro muito distinto de muitos outros livros do género, é o facto de que nós temos mapas, ou seja, nós temos, a história é dividida em atos, e em cada ato nós temos um mapa e dentro do mapa nós temos as diversas quests que nós temos para fazer. E as quests estão divididas em cores ou em modos de dificuldade e depois nós basicamente podemos, não somos obrigados a fazer as quests. Quando nós queremos ir para uma quest, nós só temos, quando nós queremos fazer uma quest, nós só temos que ir para o número correspondente. E depois de terminarmos a quest, nós voltamos para o mapa, escolhemos outra e continuamos. E assim é uma forma de nós não só irmos aproveitando a história aos poucos, mas também obtendo equipamento que depois seria útil para quando nós enfrentássemos o boss desse ato. Quando nós enfrentássemos o boss desse ato, nós passávamos para o ato seguinte, a história desenvolvia mais um bocadinho e depois nós tínhamos um outro mapa com novas quests e depois repetia-se outra vez a mesma história. Isto não era exatamente aquilo que eu queria fazer, mas o que eu queria fazer era algo ligeiramente diferente. Ou seja, também um sistema de quests, ou seja, um sistema de missões, mas neste caso, a nossa personagem, sendo um membro da Guilda dos Aventureiros, o que iria fazer era eh, ter na sua própria guilda um quadro de recompensas ou um quadro de missões com várias missões que estariam aí divididas em níveis de dificuldade e nós basicamente só tínhamos que escolher uma missão e depois partir para essa missão. E depois, claro, o número de referências ou o número de secções para cada missão variava consoante o nível de dificuldade dessa missão. Ou seja, uma missão de nível fácil podia ter 30 referências, por exemplo, 30 secções. E era bem possível fazer. Era bem possível fazer uma missão só com 30 referências. Uma missão de nível médio já poderia ter 50, 70. Uma missão de nível difícil já seria 100. Mas eu não queria que cada missão tivesse mais do que 100 referências ou 100 parágrafos. Porque depois tornaria a própria história muito grande, tornaria o livro tornaria o livro enorme e se calhar até poderia ser um bocadinho mais enfadonho porque o leitor queria era avançar na história e poderia haver ali missões que pudessem ser consideradas inúteis. Para quem conhece o livro Secrets of Salamonis, que saiu alguns anos depois, o conceito é exatamente a mesma coisa. Embora, pronto, o Secrets of Salamonis condensou melhor este conceito e as missões não são muito longas, portanto, eu posso dizer que o Secrets of Salamonis conseguiu fazer isto de uma forma melhor do que aquilo que eu tinha idealizado no meu livro. E eu acabei por escrever ao início. Eu não estabeleci a história. O que eu fiz foi escrever já as missões em separado. E a primeira missão que eu escrevi foi uma aventura de 100 parágrafos, em que a nossa personagem tinha que ir para umas ruínas, tinha que explorar essas ruínas e encontrar uma espada lendária, que não serviria como arma, era apenas um objeto que o nosso cliente andava à procura, que o nosso cliente queria que nós encontrássemos. E basicamente era isso. Nós tínhamos que entrar nessas ruínas, explorar. Havia ali algumas personagens que nós pudéssemos encontrar. E depois no fim a gente encontrava a espada. Havia ali um boss final que nós tínhamos que derrotar. E depois terminávamos a missão. E depois o texto dizia para nós irmos para o quadro de recompensas para escolhermos a missão seguinte.
Essa foi a primeira missão, e eu já não me recordo como é que se chama, como é que se chamava as missões. As missões tinham todas um nome, mas eu já não me recordo como é que se chama essa. Já foi há algum tempo, já foi para aí em 2017, 2018 que eu escrevi esta aventura. A segunda aventura que eu escrevi já foi mais curta, tinha 70 referências e era bastante diferente da aventura anterior. E eu penso que era, o nome era o Assassino da Rua Gormio, ou o Estripador da Rua Gormio. Eu não sei, era ali uma mistura entre Jack the Ripper e os crimes da Rua Morgue. Portanto, havia ali algumas referências, mas no fim era só mesmo referências em termos de nome, porque a história em si não tinha muito a ver. Portanto, aqui a história de 70 parágrafos era uma investigação, porque numa determinada rua da cidade pronto, estavam a acontecer assassinatos e, o nosso objetivo era investigar e tentar encontrar ou apanhar o assassino. Era basicamente isto. Pronto, era simples, mas. E a mim deu-me bastante gosto em fazer, porque foi uma aventura mais à base de exploração, à base de investigação, e depois tínhamos que interrogar pessoas, e depois os nomes das pessoas, quando baralhados, davam números que nós podíamos depois utilizar no fim para adivinharmos quem era o assassino. Portanto, foi muito interessante o que eu fiz, e um estilo que eu gostava de aplicar até um dia numa outra aventura. A terceira aventura já foi ainda mais pequena, e aí eu penso que se chamava A Casa Assombrada. Eu não tenho a certeza, eu acho que se chamava mesmo A Casa Assombrada. E que tinha a ver também com uma exploração numa casa, uma casa muito simples. Tinha apenas 30 referências, portanto foi muito curta. E basicamente era uma exploração dentro dessa casa para nós investigarmos os desaparecimentos, certos desaparecimentos que ocorriam aí nessa zona. E para uma aventura muito curta, eu de facto variei imenso na forma como a podíamos abordar, porque logo no início nós estamos a contemplar a casa e e nós temos um companheiro, um membro da guilda dos aventureiros aparece e pergunta-nos se nós queremos companhia. E nós podemos dizer que sim ou que não. E podemos fazer a aventura tanto com ele como sem ele. E depois, independentemente da nossa escolha, nós podíamos depois entrar na casa imediatamente ou esperar que se fizesse noite. E se nós esperássemos que se fizesse noite, nós não podíamos fazer tanta coisa na casa como se nós tivéssemos entrado de dia, porque era dito que à noite ouvia-se gritos na casa, portanto, aí a nossa exploração seria muito mais limitada. E, e eu lembro-me que um dos elementos dessa história, ou pelo menos essa história tinha um, um fio condutor que ligava vários elementos da história principal. Infelizmente, eu não consegui eh, desenvolver essa história principal, nem essa ideia que eu tinha para livro-jogo, porque eu estava a ver que se eu fosse continuar com essa abordagem de escrever diversas histórias, algumas com 100 parágrafos, outras com 50, outras com 70, outras com 30, eu acabaria com uma história demasiado longa, um livro demasiado grosso, ainda mais grosso do que a primeira versão do Voo do Corvo, e provavelmente seria um bocado frustrante para os próprios leitores. E foi aí que eu decidi recuar um bocadinho na minha abordagem e tentar uma forma mais clássica. E foi daí que, nos inícios de 2029, eu sentei-me com um caderno na mão, uma lapiseira e comecei a escrever as primeiras linhas daquilo que seria mais tarde o Voo do Corvo. E atenção, eh, na altura, o livro ainda não tinha nome. Eu não sabia nada daquilo que. Ou melhor, eu tinha ideia da história, obviamente, não é? Já tinha a ideia de como começar e de como terminar, mas só muito tempo depois, só muitos meses, muitas semanas depois, aliás, pouco antes de eu ter terminado o livro, foi quando eu decidi o nome.
Portanto, o Voo do Corvo surgiu quase no fim de todo o processo de escrita. Processo esse que eu vou especificar na próxima parte. E o que aconteceu depois, enquanto eu estava a escrever, ao mesmo tempo eu estava a descobrir uma outra série de livros-jogos. E essa viria a tornar-se a minha série de livros-jogos favorita até agora. Eu, entretanto, li muitos livros-jogos, conheci bastantes mecânicas, vi diversos estilos e até agora ainda nenhum ultrapassou este género, que é o género do mundo aberto. E os livros que eu estava a ler, na altura, eram da coleção Fabled Lands, que eu já trouxe aqui no canal. Eu já cheguei a ler, principalmente até esta história, este livro, o The War-Torn Kingdom, o primeiro livro da série Fabled Lands, e eu gostei tanto, mas tanto da dinâmica, que eu decidi adotar uma parte das mecânicas do mundo aberto aqui. Obviamente que não da mesma forma como é aplicado aqui, porque aqui é algo muito mais complexo e muito mais trabalhado. Porque Fabled Lands, para quem não sabe, isto é um mundo aberto. Aliás, até posso mostrar. Este é todo o mundo de Fabled Lands e cada território representa um livro. Só para vocês terem uma ideia, este primeiro livro tem uma versão do mapa mais pormenorizada. Portanto, neste livro nós exploramos toda esta zona. E se nós sairmos do mapa, quer a gente vá para este lado, vá para baixo, vá para cima, vá para o outro lado, o texto vai nos dizer qual dos outros livros da série nós temos que pegar e qual referência nós temos que ir. E funciona. Porque vamos imaginar que eu quero ir para o reino vizinho de Golnir. O texto vai-me dizer para eu abrir o segundo livro, eu abro o segundo livro e posso continuar a partir daí. Portanto, há aqui um nível de planeamento muito mais profundo que eu não ia aplicar no meu livro porque na altura era só um. E então o que eu fiz foi aproveitar o sistema livre de, de, de deslocação em Fabled Lands, que nós podemos andar de um lado para o ou melhor, nós podemos andar para a frente e para trás, nós podemos sair de uma cidade, uh, explorar, ir para norte e depois voltar e fazer sul e entrar outra vez na cidade. E eu gostei muito dessa dinâmica. E eu pensei que em vez de limitar o leitor apenas a ser empurrado para a frente na história, ou seja, a partir do momento em que ele sai da cidade, ele não poder voltar e estar sempre a andar em frente e apenas poder escolher os caminhos para poder entrar para poder entrar na parte final, eu decidi dar ao leitor a possibilidade de poder andar para a frente e para trás e explorar e dar-lhe a oportunidade de explorar o reino todo se ele quisesse antes de entrar na parte final da parte final da história. E então, depois eu acabei por fazer um mapa. E o mapa ao início, durante os primeiros meses, o mapa era muito tosco, feito à mão. Mas depois eu descobri uma plataforma muito boa que é o Incarnate, que tem todos os assets, tem todas as ferramentas possíveis para nós criarmos os mapas que nós quisermos, da maneira como nós quisermos, com todos os elementos que nós quisermos, incluindo florestas, montanhas, podemos criar rios, podemos fazer colinas, nós podemos. É muita coisa. Nós podemos colocar edifícios, se quisermos, podemos construir uma cidade, podemos fazer muita coisa com essa plataforma. E então foi daí que surgiu este mapa, o mapa de Corona. E é curioso que, e muita gente já fez esta piada, que Corona é muito baseado num certo vírus que andou por aí, não é? Principalmente na altura em que o Voo do Corvo foi publicado pela primeira vez. No entanto, a razão pela qual este reino se chama Corona é porque o nome anterior, nome esse que tinha sido usado nas 3 aventuras anteriores que eu tinha escrito, era quase impronunciável. Não é que fosse impronunciável, mas ia ser um bocado complicado de pronunciar, até mesmo para mim. O reino chamava-se Earadun. Nem eu sei se a pronúncia estaria correta e fui eu que criei este nome. Mas eu achei que o nome seria um bocadinho complicado de
de dizer, e então eu decidi, já que este reino era fortemente monárquico, tinha raízes monárquicas, a própria história era da monarquia, nós estávamos a viver uma nova monarquia, tinha havido uma velha monarquia, portanto, é tudo muito à volta deste conceito de reis e sucessores. Portanto, eu decidi chamar este reino de Corona. Corona com capa, portanto, não há aqui quase assim, não dá para criar uma associação perfeita com o Covid, portanto. Mas pronto, foi aqui, foi a partir deste momento que tudo foi desenvolvido. Um mundo que tinha apenas alguns rascunhos, alguns resquícios de certas localidades aqui e ali nas outras aventuras. Aqui já estava mais desenvolvido. A própria cidade, eu tive que desenvolver a cidade principal, a primeira cidade, que é a cidade de Toldur, que é a capital. Tive que desenvolver melhor para poder ter um ambiente de exploração mais profundo no livro, dentro dos possíveis. E, e depois, claro, tive que desenvolver o reino e os pontos principais para que o leitor pudesse, de certa forma, não é, pudesse depois explorar livremente e conseguir ver as cidades e as aldeias e sentir que aquilo era mais autêntico. Quando eu comecei a escrever este livro, eu estabeleci uma meta, porque é o ideal quando nós escrevemos livros-jogos, nós temos que estabelecer um limite que nós queremos, porque senão acabamos por nos entusiasmar e quando damos por nós estamos a escrever já 1000 referências, 1500, 2000 referências e não vemos final. E então eu decidi escrever 500 secções. E era arrojado, porque eu nunca tinha feito isso antes. Para quem viu ou para quem ouviu o podcast, o terceiro episódio do podcast, sabe que eu, na minha juventude, eu cheguei também a escrever algumas aventuras fantásticas. Era o meu hobby, o meu passatempo, não é? Tentar dar asas à minha imaginação. O máximo que eu tinha conseguido escrever era 150, até aquele momento. Mesmo quando eu voltei e já estava mais maduro, já me sentia mais preparado para escrever algo mais arrojado, nenhuma daquelas três aventuras ultrapassou os 150. Portanto, de repente, eu a dizer que vou fazer 500 foi algo que na altura deixou-me bastante. Por várias vezes eu tive dúvidas se ia conseguir. Houve uma altura, um período de tempo em que eu parei de escrever e quase que não continuei. Este livro quase que ficou preso no limbo juntamente com o outro projeto que eu tinha idealizado, mas felizmente eu consegui levar isto à frente. O que é que acontece? Mesmo com 500 referências, eu acabei por me entusiasmar bastante ao desenvolver todo o reino e todas as missões secundárias, porque para além da missão principal que nós temos, há também missões secundárias, e aqui foi algo que eu retirei do projeto anterior, a ideia de nós sermos um guerreiro ou melhor, de um aventureiro, da Guilda dos Aventureiros, e nós temos um quadro de missões para escolher. Eu fui pegar nesse conceito e apliquei-o aqui. E foi daí que surgiram as missões secundárias. Portanto, nós podemos escolher missões secundárias e à medida que nós vamos explorando o reino, nós podemos fazê-las. E só que lá está, eu primeiro fiz uma grande exploração da cidade principal. Mas ainda tinha muitas referências, muitas secções, não umas poucas centenas de secções para escrever quando depois entrei no mundo aberto. Depois, claro, há a exploração do mundo aberto, depois há uma aldeia aqui, há outra aldeia acolá, há uma cidade há uma outra cidade do outro lado, há uma floresta também para explorar, há umas minas um pouco mais a sul, nós podemos fazer uma travessia de barco também, portanto, há aqui muita coisa e dentro de cada elemento, dentro de cada trajeto, existem outras coisas que nós podemos fazer, encontros que nós podemos obter, não é? Pessoas que nós podemos encontrar, adversários que nós podemos enfrentar. Durante a travessia por barco também há outras coisas, outras peripécias. Nós podemos encontrar piratas, podemos encontrar
podemos passar por uma zona, podemos passar por um pântano com mosquitos que nos transmitem doenças. Há muita coisa aqui para acontecer. E quando eu estava a desenvolver os eventos que nós podemos ter na cidade, na segunda cidade mais populosa do reino, eu apercebi-me que me estava a aproximar perigosamente dos 500 parágrafos. E eu nem sequer tinha entrado na floresta de Urthland, que é a parte final onde se encontra o vilão. Eu aí quase entrei em pânico, porque eu senti que das duas uma. Eu só estava a ver duas hipóteses. Ou desistia da história e voltava a escrever tudo do início, o que para mim naquela altura já seria impensável, porque eu já tinha, porque era o mesmo que deitar fora meses de trabalho. Ou tentava cortar algumas coisas algum material antes, que para mim também não era possível, porque eu tinha conseguido construir quase um castelo de cartas e cortar alguma coisa seria desabar por completo esse castelo. E no meio da minha frustração, porque eu sentia que não ia conseguir eh, fazer o clímax da aventura, nem sequer me, nem sequer me surgiu a ideia de fazer um cliffhanger para um segundo livro, nem sequer me surgiu essa ideia. E para mim, mesmo que surgisse, eu acho completamente, eu acho que deitava essa ideia fora, porque não iria compensar. Seriam duas partes, seriam dois livros muito dispares um do outro, porque nós tínhamos este livro grande em que fazíamos uma exploração pelo mundo aberto e depois tínhamos um outro livro em que nós fazíamos uma exploração numa floresta. Não fazia, para mim não fazia muito sentido. Mas foi então que me surgiu uma ideia, que foi continuar a escrever a parte do reino e ocupar os 500 parágrafos e depois adicionar mais 150 que representariam a exploração da floresta. E se nós, a partir do momento em que nós entrássemos na floresta, já não dava para voltar atrás, não é? E por isso, quando nós entrávamos no parágrafo 500, não é? É o parágrafo em que nós já estaríamos quase à beira da floresta. E o texto perguntava: se quiseres avançar, vai para o 501. Se não quiseres, podes voltar atrás e seguir por outros caminhos e explorar o reino para tentar fazer mais coisas. E a partir do momento em que nós disséssemos que sim, que queríamos ir para a floresta, a partir daí nós passávamos para o 501 e nós tínhamos uma nova secção completamente separada do resto da aventura. E aí nós entrávamos numa aventura completamente diferente. E aqui, sendo que era uma exploração, eu não queria deixar a exploração livre, portanto, eu não queria que a partir daqui isto fosse uma. A história empurrasse o leitor para a frente, eu queria continuar com a exploração livre e eu fiz algo do género o Pântano do Escorpião. Para quem leu o Pântano do Escorpião sabe que quando nós entramos no pântano, nós temos a possibilidade, nós temos mesmo que fazer um mapa, porque senão a nossa personagem perde-se. Nós perdemos-nos lá. E, e aqui, embora não seja necessário fazer um mapa, eu recomendo vivamente que o façam. Porque podem se perder na floresta, eventualmente conseguem chegar ao sítio onde está o vilão. Mas eu recomendo que façam um mapa, até porque é uma forma de também depois conseguirem explorar outras zonas que de outra forma vos podem passar ao lado. E aqui nesta zona eu introduzi mais personagens, eu introduzi mais aleatoriedade, eu introduzi mais missões secundárias. É possível fazer várias missões secundárias aqui nesta parte e podemos estar ainda mais bem preparados para quando depois no fim chegarmos ao vilão. E depois quando eu cheguei ao vilão, à parte final, eu tinha referências mais do que suficientes para poder fazer a parte climática que eu estava a planear desde o início e consegui fazer e posso dizer que ficou melhor do que aquilo que eu estava à espera. Não ficou exatamente igual, mas ficou muito melhor do que aquilo que eu estava a contar porque eu consegui
com mais 150 referências, eu consegui gerir a exploração da floresta e mesmo o combate final contra o vilão. E, inclusivamente, eu consegui adicionar 5 finais à aventura, portanto, eu posso dizer que este projeto, até à data, foi o que me deu maior orgulho e o que me inspirou depois a criar mais aventuras, ainda não tão grandes como esta, mas se há uma coisa que eu posso dizer é que há um segundo livro, não tão grande como este, eu consegui manter-me dentro das 500 referências nesse segundo livro, mas depois disso eu fui escrevendo outras aventuras. Eu já mostrei aqui, já falei nos 31 Dias de Horror, eu falei do Eldritch Key e do Unspeakable Usurper, são aventuras criadas por mim. E eu tenho continuado a escrever, como vocês sabem, tenho feito outras aventuras e são aventuras essas que eu espero também um dia que sejam publicadas da mesma forma como este livro foi publicado. E pronto, não há assim muito mais que eu possa falar aqui neste vídeo. Esta foi a primeira parte. Esta primeira parte é mais de retrospectiva, o processo de inspiração, o processo de referências, ou influências que me fizeram escrever este livro. Portanto, na próxima parte, no próximo episódio desta trilogia, podemos considerar, eu vou falar sobre o processo de escrita, o processo que eu fiz em torno deste livro. Como é que eu escrevi? Como é que foi todo o processo? Eu usei algum flowchart, eu usei algum software como o Gamebook Authoring Tool. Como é que foi este processo? Como é que foi esta gestão de um projeto grande como este? Isso vai ficar para a segunda parte. Portanto, caros aventureiros, espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem em não gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Subscrevam no canal, cliquem no sino para continuar a receber notificações sempre que há algum vídeo novo entra aqui no canal. Juntem-se no WhatsApp e no Instagram da Gamebook Guild. Não se esqueçam também que temos a Gamebook Guild Podcast no Spotify e também aqui no YouTube. E já sabem, eu espero contar com a vossa presença no próximo vídeo aqui na Gamebook Guild. Até à próxima.